Agora você está ao vivo. O cachorro precisa saber agora. Ele tá normal. E como é que tira o som? É só diminuir. Eu nem vou colocar porque eu vou diminuir o som. Não chato, não entendeu. Eu também não pareceu que não Cala a tinha. boca que tá sem tudo lá que vocês estão falando. Boa noite, gente, tudo bom? Então a gente tá ao vivo aqui agora pra gente fazer a nossa live, Saúde Mental em Tempo de Pandemia. A gente gostaria já de agradecer a todo mundo, né? E também a gente gostaria de início falar um pouquinho do projeto, até das 7 horas. O nosso projeto, então, ele fala sobre o ciclo de enfrentamento ao suicídio, né? O projeto Seja Vida, Seja Você o Amor da Sua Vida. A gente também trabalha com algumas outras ações que a gente, no caso, desenvolveu aqui no nosso município de Ponte Alta. A gente trabalha principalmente voltado à saúde mental. Agora com essa pandemia até a gente fez uma ação, foi no sábado do dia 6, a gente fez uma ação, um varal solidário, onde o pessoal levava alimento e trocava pela máscara. Quem não tinha condições de doar o alimento, a gente doava a máscara mesmo assim, por causa desse vírus que chegou no nosso mundo e na nossa vida, e a gente tem que estar aprendendo a lidar, aprendendo a conviver, e a gente tá achando formas de levar informações para a população, para eles saberem como se proteger também, né? Sim, o projeto, né, até realizou também o Varal Solidário dia 6 de junho, onde a gente trocava máscaras por alimento. E esses alimentos, então, foram doados para pessoas, para famílias da nossa comunidade. E pensando também nessa questão da pandemia, foi onde a gente resolveu fazer essa ação e também hoje essa live com o psicólogo Gemerson. A gente sabe que esse vírus, né, ele traz muitos medos, incertezas, a questão dessa pandemia, do isolamento social, isso acarreta muitos medos, preocupações relacionadas à saúde mental. Então hoje o psicólogo Gemerson vai estar falando com a gente um pouquinho sobre isso. Exatamente, a gente tá um pouco nervoso, primeira live, né? Live. A gente não tem muito, assim, esse contato com vocês direto. Sim. E a gente gostaria, então, através dessa live, começar a ter esse contato um pouco mais através do Instagram, do Facebook. Então depois vocês podem estar compartilhando com os amigos de vocês, a live vai ficar salva. Pedindo o pessoal estar curtindo também. Até a gente tem agora ações futuras que a gente quer fazer na cidade, né? Para que vocês possam estar nos auxiliando e a gente ajudando também. Depois, no final, a gente vai estar abrindo espaço para perguntas, então quem tiver pode estar comentando aqui. Mandar um abraço pra Gislaine, maravilhosa ela, linda. E agora é só aguardar pra gente, então, chamar o Gemerson. Eu tenho que aprender como que chama as pessoas aqui, porque eu não sei também. A gente tá aprendendo como que Deixa eu mexe ver com como essas que chama coisas. Ele mexe mais, não sei se tá. Não, mas aqui eu acho que tem aqui, ó. Por que ele não pode Ele participar? tem não. que chamar. Aqui. Para a próxima live a gente tá... O som tá bom, gente? Estão conseguindo ouvir bem? Olá, Olá, Jefferson, Oi, boa Jefferson. noite, tudo Boa noite. bom? boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, Tudo hein? bom? Estão me escutando direitinho? Como é que tá o áudio? Tá bem bom? Sim, tu tá escutando a gente também? Tá, ok? Tá, tudo certo. Então pode se apresentar, Gemerson, primeiro, né? Falar um pouquinho de você, para o pessoal conhecer, quem não conhece. Uhum. Então, pessoal, meu nome é Gemerson, como já foi falado, né? Sou psicólogo. Eu estou atuando como psicólogo clínico atualmente. E eu fui convidado pelo pessoal do projeto Vida, né? Seja Vida, para participar agora da live para falar um pouco sobre saúde mental, agora nessa época de pandemia, e que é um assunto muito interessante que a gente tem que abordar, né? Dadas as últimas novidades que estamos passando. Então, eu gostaria também de agradecer o convite, essa oportunidade, né, de poder abrir esse espaço para falar sobre esse assunto. Então, Jefferson, assim, pra gente começar o nosso debate, começar a nossa conversa, o que você acha que esse distanciamento social vai trazer para a nossa população, para as pessoas, para a gente que tem que acostumado a sair, ter contato com o pessoal? O que você acha que pode trazer em relação à saúde mental para a gente? Mas os danos psicológicos, né, que isso pode acarretar. Aham. Então, Liliane, a princípio a gente não tem nenhum estudo assim, não tem muitos estudos a respeito do isolamento social nessa parte psicológica.
Os que a gente está tendo ultimamente, os resultados são que podem surgir com o passar do tempo, transtorno relacionado ao transtorno do estresse pós-traumático, né? Em função que é um transtorno que ocorre após a gente passar por situações de ameaça à vida, que é justamente uma das situações que a gente está passando ultimamente, né? Essa situação onde você se depara com informações referentes a um vírus que está acontecendo no planeta inteiro, no mundo inteiro, e muitas pessoas estão morrendo. Você liga a televisão, você entra nas redes sociais, você escuta no rádio, é sempre uma enxurrada de informações sobre essa questão e você fica com medo, e esse medo ele vai para algum lugar. Você tem que de certa forma trabalhar com isso, né? Ele fica dentro de você. Então, após essa situação, o transtorno do estresse pós-traumático ele pode aparecer. Também existe a possibilidade de desenvolver depressão, por conta que você está mais em casa, está ficando muito tempo em casa, afastado de todo mundo. A questão de um transtorno relacionado à ansiedade, como também o transtorno de ansiedade ou até mesmo o transtorno de pânico, né? Essa questão de que você fica mais em casa. Quando você fica mais em casa, você tem contato com sentimentos e emoções que você até então não tinha parado para prestar atenção. Porque antes, com toda a correria do dia a dia, a gente começa, eu vou para academia, eu vou correr, eu vou sair, eu vou passear, eu vou numa festa, eu vou num bar com os meus amigos e existem questões que vão ficando meio de lado. Você não para para prestar atenção nelas. Quando você fica em casa no isolamento social, você tem acesso a essas emoções, esses sentimentos que estão ali guardados, né, introjetados. Então, a partir do momento que você tem acesso a isso, pode emergir algum sentimento que você não está preparado para lidar, né? E como, por exemplo, questões que você não resolveu até o momento. E essas questões, se você não estiver preparado, não tiver uma base de apoio boa, um suporte para lidar com elas, realmente você vai encontrar bastante barreiras, né? Sim. E também com isso, com a ansiedade que vem, pessoas que às vezes não conseguem ficar em casa, tem que trabalhar, correndo o risco, né, de medo de pegar o corona e levar para a família. Eu acho que também tem esse medo, né, que as pessoas vão levando para si, levam para dentro de casa. Ah, minha família tá toda em casa, mas eu tô trabalhando. Eu acho que tem esses medos também, né? Exatamente, conviver com aquela incerteza, aquela insegurança, né? Aquele medo diário de que você tem parentes, provavelmente, que podem ser contagiados, que podem pegar e você precisa trabalhar. Ou você não pode ver eles, ter contato com eles e estar afastado e em algum momento pode ser que isso aconteça. Essa incerteza, sabe? Quando que vai acabar? Essa incerteza de um final que a gente tem que saber como lidar, né? Eu achei bem pertinente essa questão que tu colocou, que a gente guarda emoções, sentimentos, questões para serem resolvidas. E agora, nesse período, a gente acaba batendo de frente com isso, né? Porque ele tá ali, a gente não tem mais atividade, a gente não tem mais com o que se ocupar e acabam vindo as frustrações. Como que você acha que a gente poderia lidar com essas frustrações? Então, frustração, ela já é o resultado de alguma coisa, né? Eu sempre coloco assim que a frustração, ela é o resultado de quê? De expectativa, decepção e daí você se frustra. Para lidar com uma frustração, por exemplo, você tem que saber da onde que ela está vindo. Você tem que meio que ter uma ideia, tentar procurar, tentar buscar da onde que essa frustração veio. Eu sempre paro para prestar atenção naquelas dicas que a gente vê na internet. Para que você se sinta bem, você tem que ler 15 páginas de um livro por dia. Você tem que comer uma comida 100% saudável. Você tem que correr 3 quilômetros. Você tem que meditar por meia hora. Tá, tudo bem. Eu acho que isso é uma questão válida, né? Eu acho que procurar manter uma qualidade de vida melhor é sempre válido, mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue fazer um exercício
assim, todos os dias. Tem gente que não consegue fazer uma leitura, ter uma rotina de leitura aí todos os dias para poder se sentir dentro dessa dica que a gente vê por aí, dessas dicas que a gente vê por aí. Então, o que que acontece? A pessoa não consegue atingir e ela se frustra. E daí ela fica desanimada. E aí ela perde interesse por muitas outras coisas também. Então, uma das hipóteses assim que eu gostaria de dizer para tentar trabalhar as frustrações seriam realmente tentar buscar da onde que elas estão vindo, qual é o início delas, né? Qual é a origem delas? Por que que você tá se frustrando bastante? Então, realmente seria em questão, mais ou menos uma relação em relação a isso. Eu acho que é interessante, né? Como a gente vai ter que ficar em casa mesmo, parar para pensar, já que está ficando frustrado, parar, analisar, pensar como é que está sendo a vida, parar para refletir e tentar levar para um lado que você consiga achar uma solução para isso, né? Você refletindo, você consegue colocar os teus desejos, os teus medos, colocar tudo em ordem. Eu acho que a pessoa, por mais que ela não consiga, ela tentar refletir, ela tentar meditar, eu acho que é esse caminho que ela deve seguir para conseguir superar as frustrações, né? E até também a gente vê a frustração como algo também que ela é importante, né, na nossa vida, para que a gente possa usar ela como um processo evolutivo, né? A gente usa a frustração Exatamente. como algo bom. Uhum, exatamente. No processo clínico, que eu utilizo, né, na abordagem que eu utilizo, a frustração é uma das ferramentas mais essenciais que a gente tem. É o processo de frustração daquele cliente, daquele paciente, né? Através da frustração que você vai ter um processo de crescimento, que é onde o psicólogo ele te proporciona essa possibilidade de você ver que você não vai ter tudo na mão ali, você não vai ter todas as coisas da forma como você quer, e isso é normal, e você vai ter que tentar de alguma outra forma. Então, realmente, o processo de frustração, né, ele serve como um processo de aprendizado para a vida. Com certeza. Um, eu... Pode Um falar. outro assunto também bem pertinente, assim, que a gente gostaria de estar conversando é a questão da solidão, né? A gente sabe que a questão da quarentena em si, ela gera bastante frustração e dentre vários outros problemas que ela desencadeia, mas também acontece, fora a questão da quarentena, as pessoas também que são contaminadas pelo Covid, que tem que ter um isolamento social e às vezes privativo, né, dela mesma. Então, como que a gente pode fazer para lidar com esse processo de solidão, de se sentir só, seja ou em casa com a família ou sozinho contaminado? Uhum. Então, o ser humano, ele já é ele já foi feito para ser social, né? Somos pessoas que nascem com essa possibilidade, com essa necessidade de ter alguém do lado, né? A gente já nasce dependendo de alguém, a gente já nasce dependendo da mãe, então a gente já é somos pessoas que necessitam realmente de estar em contato com alguém. Então, nesse momento, quando você se sente solitário, dentro da solidão, porque a solidão ela é um processo psicológico, né? Ela é uma experiência psicológica. Quando você se sente solitário, você tem que tentar entender da onde que está vindo essa solidão, o porquê, o que está faltando para você nesse momento, né? Tentar entender o que está acontecendo com você aí dentro, né? Quais são as emoções, quais são os sentimentos que estão introjetados aí dentro, que estão fazendo falta para você ter esse contato com alguém, né? Então, lidar com a solidão, ela é uma forma assim é uma das formas mais difíceis que a gente pode encontrar, realmente. Mas eu imagino que se você fizer uma autoanálise, né, uma autoanálise diária, até mesmo, e Deu uma travadinha. Vamos aguardar um pouquinho. no final da semana você tentar fazer uma retrospectiva, como eu me senti essa semana. Eu me senti mais para baixo, eu me senti mais tranquilo,
como eu me senti, fazer até mesmo pequenas anotações, né? Pegar um caderno, não custa pegar um caderno e fazer anotações diárias de como você tem se sentido, porque realmente se sentir solitário e com essa enxurrada de informações que a gente está tendo, informações de notícias, de todas as coisas ruins que estão acontecendo ultimamente, elas podem fazer mal, né, em algum momento. Falar do mundo pós-pandemia é uma coisa muito complexa, né? Porque a gente não sabe o que vem. Mas como tu acha que mudanças você acredita que terão no mundo, né? Futuramente, pós esse episódio agora que a gente está passando? Ou até as mudanças também que a gente já está se adaptando e já está, no caso, convivendo, né, com essas mudanças, no caso. Na verdade, o pós é o que a gente está vivendo, entre aspas, né? Porque a gente já está se adaptando. Exatamente. Isso. Exatamente. Eu acho que as mudanças elas já começaram a acontecer, né? Então as mudanças elas já estão acontecendo aí no dia a dia, quando você vê que as pessoas elas estão parando para pensar mais no outro, né? Elas estão parando para pensar mais em como aquela pessoa está se sentindo. A gente está vendo aí bastante iniciativa de gente tentando se ajudar, gente que não pode ir no mercado, pessoas do grupo de risco que não podem ir no mercado e elas estão recebendo ajuda dos vizinhos que não pertencem ao grupo de risco, eles podem ir ao mercado. A gente está vendo aí também uma mobilização até mesmo dos governos, né? E é onde a gente vai começar a prestar atenção que agora é necessário fazer investimentos em educação e ciência e saúde, porque a gente não tem capacidade de atender esse grande número de pessoas que estão ficando doentes, né? Então, a gente está prestando atenção naquilo que é essencial. A gente está começando a prestar atenção naquilo que realmente faz falta se um dia não tiver mais. O valor é pequenas coisas, né? Justamente Isso, como tu fala. exatamente. A gente, no caso, é Exatamente. acostumado a viver num mundo assim, tão corrido, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, e quando chega nessa limitação, a gente percebe que coisas que eram rotineiras se tornam essenciais e necessárias, e pelo fato de não poder mais, a gente acaba, no caso, realmente dando valor e olhando com um olhar mais fraterno também, né? No sentido. Exatamente, Thiago. Até aquela questão do almoço em família que muita gente não conseguia fazer antes, né, da pandemia. Ah, evitava ou tinha muita outra coisa para fazer, preferia ficar em casa assistindo uma série, um filme, ou simplesmente não queria ir. Hoje a gente vê que isso está fazendo falta para um monte de pessoas, né? E a gente vê aí que existem avós que estão há mais de meses aí sem poder abraçarem os seus netos, existem pais que não estão vendo seus filhos. A gente está vendo aí um distanciamento das famílias nessa questão e a gente está começando a perceber o que realmente importa. A gente está começando a tentar valorizar, a gente vai começar a valorizar mais esses pequenos gestos, esses pequenos acontecimentos da nossa vida, né? Esse distanciamento, eu acho que mais para frente vai reaproximar muitas pessoas que não eram tão próximas da família, por exemplo, né? Que não se Sim. conversava, não dá tempo, meu dia tá corrido, é muito serviço e não consegue parar para abraçar, não consegue parar para conversar. É tudo agora pela internet e agora eu acho que depois que passar tudo isso, as pessoas vão começar a dar valor um pouco mais de estar junto, de abraçar, de conversar pessoalmente e não só pelas redes sociais, né? Porque agora que é o momento de conversar pelas redes sociais, tudo via internet, está sendo mais difícil, né? E quando a gente tem a possibilidade de encontrar a pessoa, a gente não dá tanto valor como agora a gente está dando, né? Exatamente. Uma das questões que eu sempre levanto em clínica é você fazer um levantamento de tudo o que está acontecendo quando existem um atrito assim de relação, né? Você faz um levantamento de tudo que está acontecendo, porque a gente vê aí que as pessoas se afastam das outras por pequenas coisinhas, por pequenos atritos de ego, assim, uma briga de ego. E será que realmente vale a pena se afastar de determinada pessoa
por essas questõezinhas pequenas, será que realmente essa pessoa não vai fazer falta para você ali depois só por uma questão de ego, uma questão de orgulho? Né? Então a gente faz um levantamento sobre isso, a gente tenta refletir sobre essas questões. E como que você acha? É difícil a gente falar sobre esse assunto, mas é que a gente também está vivendo, né? Então, tanto você como para a população, como que você acha que o ser humano vai lidar com essas mudanças? Assim, pegando e engajando nesse assunto, como é que vai ser para a gente? Será que vamos continuar agora a nos cuidar mais? Depois que passar, será que a gente vai continuar usando máscara? Isso eu fico pensando bem na minha mente muitas vezes. Será que o pessoal vai criar o hábito de continuar indo no mercado de máscara? Ou vai ficar com medo por longo tempo? Eu acho que eu não sei como é que a gente pode falar sobre essas mudanças que o ser humano vai ter que enfrentar, como é que ele vai lidar com isso. Uhum. É interessante a gente levantar aí a individualidade de cada um, né? Sua subjetividade, cada um vai lidar de uma forma. Normalmente as pessoas elas se adaptam ao meio. Algumas pessoas conseguem mais facilmente, outras pessoas elas desenvolvem um estado disfuncional, né? Que seriam então as questões dos transtornos que podem surgir, algum outro problema de relação às suas emoções, ao seu psicológico, né? Então, realmente, para a gente poder pensar assim, como que o ser humano ele vai se adaptar a essas mudanças, o ser humano ele é vamos supor, vamos dizer que o ser humano ele tem se adaptado aí já há muito tempo, né? A adaptação do ser humano, ela é uma questão que tem proporcionado a gente permanecer no planeta aí já há algum tempo. Então a gente foi feito para se adaptar. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm menos facilidade, mas de alguma forma ou de outra a gente encontra para poder se equilibrar naquele meio. Como eu disse anteriormente, pode ser que essa forma não seja uma forma tão saudável, né? Pode ser uma forma um pouco mais disfuncional, mas a gente encontra sempre uma forma de se adaptar e estar presente nesse meio que a gente está incluído. Sim, e também lembrando que quando você não está conseguindo, quando a pessoa não está conseguindo sozinho, né, passar por esse momento, tem ajuda, tem os psicólogos, né? A gente está aí para poder acompanhar esse processo, ajudar a pessoa a passar por esse processo, né? Exatamente, o psicólogo, o psiquiatra, até mesmo a tua família pode te ajudar nesse momento. Claro que o psicólogo e o psiquiatra eles são os profissionais adequados para participar desse processo, né? Mas se você está se sentindo que você não está se sentindo bem naquele momento, você pode tentar entrar em contato com a família. Fala, bah, eu não tô legal, eu não tô me sentindo bem nesse momento, olha só, eu não tô conseguindo dormir, porque a gente pode ter aí também bastante, por ficar muito tempo trancado em casa, né? Questões relacionadas ao sono, bastante insônia, ou até mesmo dormir demais, né? Então, fala, tenta se abrir com alguém próximo, né? É muito importante tentar se abrir com as pessoas que estão próximas a você. E através de todas essas mudanças que a gente está vendo, a gente vê mesmo o mudar do humano em relação, como a gente falou anteriormente, da empatia, né? Todo mundo está mudando e eu creio assim que de qualquer forma todo mundo quer se ajudar, quer ver o outro melhor, o outro bem. Então eu creio que essa mudança vai ser algo também bem pertinente para que a gente possa olhar o outro com um olhar com mais fraternidade, né? Que a gente possa estender a mão a quem precisa e eu acho bem bonito isso, bem bacana também. Não É, só eu enquanto imagino que a profissional, mas maioria como das pessoas, e isso é realmente, eu imagino que a maioria das pessoas elas estão com esse pensamento, né? Eu imagino que a partir de agora a gente vai começar a ver muito mais pessoas engajadas nisso, né? Tentando fazer realmente com que isso aconteça, com que essa empatia ela seja realmente trocada e realmente distribuída aí para quem tá necessitando. E então, para a gente finalizar, assim, o que a gente tinha preparado para conversar contigo, a gente gostaria de saber o que você pensa a respeito de 2020, né? Como que ele vai ser lembrado, o que a gente pode levar em consideração e de aprendizado desse ano.
que está sendo um ano tão conturbado, tão cheio de novidades e informações para nós? Bom, eu imagino que 2020 ele vai ser lembrado como o ano do contato. Até mesmo porque a gente não pode ter contato nesse momento. A Verdade. gente perdeu o contato com esse contato físico, né? Em algumas localidades, inclusive, está expressamente assim proibido, até mesmo com pessoas mais velhas também. A gente não pode realmente ter esse contato, não pode ter o abraço, né? Então, eu imagino que a falta desse contato vai fazer com que ele seja lembrado. E, ao mesmo tempo, olhando por uma outra perspectiva dessa semântica da palavra, a gente pode perceber que o contato, ele também vai ser lembrado porque você está mais em contato consigo mesmo. Quando, como a gente falou anteriormente, né, você vai ficar mais em contato com os teus sentimentos, com aquelas questões que você tem guardadas aí dentro. Você vai entrar em contato com o seu eu interior, né? Então, a partir do momento que você tem esse contato, também já vai ser lembrado, né, por essa questão. Então eu imagino que realmente 2020 ele vai fazer uma grande diferença, ele vai fazer aí grandes mudanças na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos comportamentos, na forma como a gente tem agido. Aproveitando então para falou da questão da pessoa idosa, da questão do grupo de risco. O Luan fez uma pergunta anteriormente. Ele falou como que a gente vai trabalhar com os idosos, que afinal de contas são bombardeados diariamente com você do grupo de risco. Então, que forma que será que a gente poderia trabalhar com a questão da pessoa idosa, que é sempre colocada como pessoa de risco e não pode, até pela questão também de eles terem uma idade mais avançada, terem uma vivência de vida diferente, e agora eles não poderem fazer isso, fazer aquilo que eles faziam anteriormente. Então, como que a gente pode trabalhar com a pessoa idosa, ou o grupo de risco em si? Uhum. No primeiro momento, a gente tem que tentar acolher eles, né? A gente tem que tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa idosa. Por exemplo, ela pode estar desenvolvendo até mesmo uma ansiedade por estar se deparando com essas informações. Ora, imagina, você liga a televisão e tem uma notícia dizendo que pessoas da tua faixa etária estão morrendo. Você vai automaticamente se incluir nesse grupo. Você vai projetar aí um monte de possibilidades. Será que eu vou ficar doente? Será que as pessoas que eu conheço vão ficar doentes? Será que eu vou morrer? Será que se eu ficar doente eu vou ter lugar no hospital? Existem um monte de dúvidas, né? Então, o profissional que for trabalhar com pessoas idosas nesse momento, ele tem que estar preparado para escutar, para acolher essa pessoa que vai estar em contato ali com ele. Então, realmente, tentar escutar, não tentar escutar naquela forma de dizer, vai ficar tudo bem ali, você não pode ficar assim. A pessoa tá daquele jeito. Se você disser para ela que ela não pode ficar assim, você pode até mesmo agravar. Então, escuta, tenta tranquilizar, né? Tenta deixar essa pessoa o mais tranquila possível. Escuta tudo que ela tem para soltar, escuta tudo que ela tem para falar, né? Tenta dizer para ela, passar para ela informações boas, como a gente está tendo aí algumas informações que são referentes a pessoas que estão se curando. Existem, normalmente na televisão até mesmo a gente vê pessoas idosas saindo do hospital. Então, tenta acabar com a ansiedade dessa pessoa, acabar com esse medo dessa pessoa, assim. Claro, mantendo sempre, né, uma informação referente à higiene, né, aos cuidados, ao autocuidado que precisa ter nesse momento, mas tenta deixá-la mais calma, porque se você apenas deixá-la mais ansiosa, com mais medo, vai ser pior. Isso entra na questão também que tem outra pergunta relacionada a fake news, né? Questão de apavorar, às vezes, as pessoas com informações falsas. Então, também tomar esse cuidado que as pessoas deveriam de ter, né? E a fundo na fonte, se realmente, como diz, uma verdade. Não espalhar mentira, né? Porque isso acaba mais assustando. Talvez seja o objetivo dessa pessoa, né? Ou mesmo não sabe da onde que vem e sai compartilhando, vou passar essa informação, mas às vezes não é verdade.
Então é bom pedir para as pessoas também, né, verificarem da onde que elas estão tirando essas informações para não assustar mais as pessoas mais do que elas já estão assustadas, né? Exatamente. Tentar fazer um questionamento sempre quando alguém compartilhar alguma notícia dessas com você, faz um questionamento referente a isso, sabe? Pergunta da onde que vem, qual é a fonte que vem, são fontes confiáveis que eu estou acessando, é um site confiável, sabe? Até mesmo a data das notícias a gente tem que prestar atenção, porque existem notícias que já estão desatualizadas, elas já estão fora do que a gente está vivendo nesse momento. É sempre bom buscar informação, mas uma informação que seja precisa, né? E na questão das fake news, elas funcionam realmente como uma questão assim para deixar a pessoa mais apreensiva. Ela não vai deixar a pessoa mais tranquila. Ou ela vai fazer uma falsa notícia dizendo que já foi encontrada a cura, por exemplo, e você não precisa mais usar máscara. A pessoa vai sair de casa, e não vai mais se preocupar com o vírus, ou ela vai deixar a pessoa muito pior do que ela tá. Então, realmente, pesquisa, questiona, tenta entender, tenta buscar de onde que vem essa informação. Sempre questiona. Você recebeu essa notícia por uma rede social? Olha de onde é o site, se o site é confiável, se você pode realmente achar que aquilo ali é real, né? E se alguém está te contando, sempre questione também, sempre questione. Questionar é fundamental. Sim. E a gente está vivendo num tempo bem vulnerável, né? Então, qualquer notícia assim que pareça ser esperançosa, a gente tenta seguir, mas muitas vezes não é real, não é verdade, né? E acaba frustrando mais ainda a pessoa. Exatamente, com Bom, certeza. então, Pode Pode falar? pode falar. falar. A gente gostaria então de deixar aberto se alguém tem alguma pergunta a fazer, pode estar colocando ali, né? Que a gente vai estar tentando responder da melhor forma possível. E também já de agradecer, né, ao Jamerson que esteve participando com a gente. É algo novo, tanto para a gente quanto para ele. E eu acho que é algo bem bacana que a gente pode estar trazendo então para o pessoal nesse momento que a gente se encontra. Da melhor forma que a gente consegue entrar em contato com vocês e poder estar auxiliando nós enquanto projeto e ele enquanto psicólogo também. O Gemerson pode falar um pouquinho sobre o teu trabalho, como é que você está atendendo na tua clínica, chamar o pessoal também. Pode Uhum. ficar à vontade para falar um pouquinho do teu trabalho aí, de como que tu tá levando, da tua abordagem. Uhum. Então, pessoal, nesse momento é crucial que a gente pare para prestar atenção na saúde mental, né? Que a gente pare um tempo, reserve um tempo na semana, pelo menos no dia, quando você puder, para tentar prestar atenção o que está acontecendo com você aí dentro, o que está acontecendo, como é que você tem agido, quais são as diferenças que estão acontecendo comparando você ao antes pandemia e pós-pandemia, o que mudou na tua vida, sabe? Tentar botar numa balança e tentar descobrir o que está acontecendo aí dentro, fazer questionamentos, fazer anotações sobre o que você está sentindo, tentar conversar com alguém sempre é essencial. Eu continuo com trabalhos presenciais, né, atendimentos presenciais hoje em dia, mas eu percebi que existe aí um grande aumento de busca por, por atendimento online e eu percebi também que existem profissionais que estão aí dispostos também a atender e reservam aí um tempo, né, seu tempo, para poder atender as pessoas até mesmo de graça. Eu conheço um pessoal aí, bastante sites também que eu vejo que estão fazendo essa proposta, que estão aí com essa possibilidade de atendimentos online e gratuitos. Então, se está difícil para você nesse momento, tenta procurar ajuda, tenta procurar ajuda de alguém que possa realmente nesse momento te entender pelo que você está passando, né? Sim. Entender sem julgamentos, né? Exatamente. Ouvir, né? Ouvir, não tentar fazer a pessoa
fazer um roteiro, dizer para a Roteiro de pessoa, você tem que fazer assim, 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 que a tua vida vai melhorar. Não, a gente tem que tentar ouvir ela e a partir da subjetividade dela, de todas as características dela, sem julgamentos, né? Tentar entender o que está se passando na vida daquela pessoa, porque é uma pessoa, né? Ela tem toda aí uma vivência que a gente não conhece, que a gente só vai conhecer naquele espaço de tempo. E quem melhor do que a própria pessoa para falar sobre a vida dela, né? dela. É o ser Quem humano, melhor né? do que a própria O ser pessoa humano. para falar? Exatamente. Uma questão que eu gostaria de falar, eu gostaria de agradecer vocês por esse convite. Eu tenho acompanhado as redes sociais de vocês, né, do Projeto Seja Vida. Eu acho que é uma iniciativa muito boa que vocês têm tido, ainda mais essa questão do suicídio, né, que é um dos grandes males que a gente tem vivido ultimamente, né? Eu acho muito importante que a gente tem que falar mais disso, a gente precisa falar sobre isso, né? Precisamos de informações sobre isso. Eu vejo muito em clínica, assim, uma desinformação de como é a atuação do psicólogo a respeito do suicídio, a respeito do atendimento para isso, qual é a abordagem que você vai utilizar, né? Então, se você está passando por um momento que seja relacionado a isso, a sentimentos ruins, a ideações ruins, pensamentos disfuncionais, procure ajuda, né? Com certeza tem um monte de gente perto, próximo de você, que pode te ajudar, que pode tirar um tempo para você. Se não tem, tenta procurar a ajuda do pessoal da saúde, né? Tem sempre CAPS, tem sempre o posto, a unidade de saúde. Então, tenta procurar uma ajuda especializada para isso, né? Nós, enquanto projeto, até a gente tem aqui pelo Instagram e Facebook, a gente fica sempre aberto a pessoas que têm necessidade, precisam de ajuda, para que a gente possa estar fazendo essa parte de encaminhamento também, né? E também, principalmente na questão de quebrar alguns mitos, porque o suicídio em si, ele tem muitos mitos, né? As pessoas têm Sim. muita, justamente, falta de informação e uma ideologia daquilo que é o suicídio, as causas e tudo mais. Então, a gente vem para quebrar um pouco desses mitos, para auxiliar também nessa prevenção e também na pós-venção através do projeto. Então, a gente fica sempre aberto e à disposição de quem precisa de ajuda e para trabalhar essa questão mesmo, né? Não só isso também, como vários outros assuntos relacionados à saúde mental. Porque, como a gente sempre fala, o suicídio é várias coisas que acontecem que, através de estopim, acaba ocorrendo. Então, a gente vem para trabalhar todas as questões que vêm afetar a saúde mental para que a gente possa justamente prevenir e trabalhar essa prevenção, então, do suicídio. Uhum. Eu acho bem legal o trabalho de vocês. Assim, realmente é um dos trabalhos que eu tenho prazer de acompanhar, né, nas redes sociais. E assim, Jefferson, a gente ficou muito feliz, né, de você ter aceitado o nosso convite. A gente espera te receber sempre aqui, né? Futuramente, quem sabe, em contato mesmo. Mas a gente Esperamos, ficou né, que bem seja grato, logo. assim. E, mas nós ficamos bem gratos, assim, pela tua ajuda, pelo teu apoio nesse momento. Seja sempre bem-vindo na nossa página. Quando você quiser só acionar a gente conversa, a gente vem discutir outros temas, né? Porque eu sei que as pessoas têm dúvidas, as pessoas gostam. E a gente agradecer, te desejar também todo o sucesso, né? A gente sabe que tu tá numa caminhada aí agora de clínica. Então, desejar muito sucesso para ti e continue nessa caminhada aí. Eu que agradeço vocês, agradeço o espaço que foi aberto para a gente falar sobre essas questões. Agradeço o interesse de vocês por essa área. É muito importante, né, que sempre existam pessoas que estão interessadas em aprender um pouco mais, né, em debater sobre isso. Eu acho que ainda mais nessa época em que tudo está muito intenso, intensificou tudo, intensificou os sentimentos, intensificou tudo. Se você estava se sentindo triste, pode ser que você esteja se sentindo mais triste ainda. Então,
para debater, para discutir sobre isso, parar para fazer isso é um ato muito, muito bom. A gente deixa aberto para o pessoal vir até a gente para conversar, porque quanto mais você coloca para fora, quanto mais você expõe o que está aqui guardado para você, você consegue trabalhar isso, né? Porque se ficar aqui guardado para você, no seu interior, no seu sentimento, você nunca vai conseguir se livrar dele. Então é para isso que a gente está aqui, para trabalhar esses sentimentos, para trabalhar essas emoções e poder ajudar as pessoas que muitas vezes não estão sabendo que caminho seguir. Exatamente. Exatamente. A gente agradece a você, agradece também a todo mundo que participou, que assistiu com a gente. A gente é muito grato mesmo. E a gente vai estar aí mais pra frente com ações, com mais lives também, para poder estar conversando, então, através de assuntos relacionados à saúde mental. Muito obrigado, Jamerson. Obrigado a todos que assistiram. Uma boa noite. Eu agradeço. Agradeço o pessoal que assistiu também. Muito obrigado. Certo? Fico à disposição também nas minhas redes sociais, né? Nesse perfil do Psicogemerson. Se tiver precisando conversar com alguém, tem também o link direto para o meu WhatsApp. A gente pode conversar, pode disponibilizar ali um tempo para tentar conversar até mesmo através de mensagem, né? Que uma forma que fique fácil. Pode entrar em contato comigo, que a gente conversa, disponibilizo também, certo? Certinho. Certinho, obrigada, Jamerson. Obrigado, Até gente. mais. Até mais. Até mais.